morning, everyone. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao painel aqui no Hub da Amazônia, no espaço da Blue Zone. É uma honra recebê-los enquanto consórcio interestadual da Amazônia Legal. Nós que somos a casa dos estados que abrigam a Amazônia. Hoje temos a honra de contar com um painel proposto por um parceiro, a Emergent, e também com painelistas que são parceiros e que ajudam a construir essa agenda na COP30. Hoje o nosso painel será Programas Jurisdicionais e Oportunidades no Mercado de Carbono Nacional e Internacional, ou em inglês, Jurisdictional Programs and Opportunities in the National and International Carbon Market. E com isso, eu gostaria de passar a palavra e agradecer a presença dos nossos painelistas. Thank you for coming. E também para aqueles que estão assistindo. E queria passar a palavra para o nosso moderador, que é o senhor José Otávio Passos, Brazilian Amazon Director do The Nature Conservancy. José, the floor is yours. Muito obrigado. Obrigado a todos que conseguiram chegar aqui nesse dia mais complicado de entrar aqui na Blue Zone. Obrigado aos panelistas. Hoje a gente está aqui com, ao meu lado, Cristina Reis, que é secretária extraordinária de Mercado de Carbono do Governo Federal, da Ministério da Fazenda, com Pedro Venzon, que é o líder do Brasil da IETA, e com o Eric Pitt, que é Chief Commercial Officer da Emergent. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. É uma discussão super importante. Hoje é o dia de mercado de carbono aqui na COP30. Hoje e amanhã, na verdade. Então, é um dia muito oportuno para a gente discutir o mercado de uma forma geral e, em particular, a importância do jurisdicional, né? Jurisdicional que a gente vê crescendo no Brasil de importância e que vem se consolidando como um mecanismo de proteção e financiamento das florestas. Então, eu queria começar o painel, acho que vai ser mais conversacional entre nós, então, queria conversar com você, Cris. A lei do mercado de carbono foi estabelecida no dezembro do ano passado, e a gente entende que ainda tem bastantes barreiras e oportunidades, inclusive a criação da Secretaria Extraordinária tem a ver com isso, né, para liderar esse processo. Como é que você vê essas barreiras e oportunidades a partir de agora, e qual que você acha que é o papel do mercado de carbono quando a gente fala do cumprimento das NDCs do Brasil? Boa. Obrigada, Zé e Otávio. Queria agradecer o convite para estar aqui, né, no consórcio interestadual da Amazônia, cumprimentar meus companheiros de mesa, Pedro, com quem a gente já tem dialogado bastante, o José Otávio, ele é um grande amigo, também estudamos juntos, e eu admiro muito o trabalho dele, ele foi um dos premiados líderes climáticos, fabuloso. E, bom, a Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, ela é uma solução temporária para ser o órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, conforme define a Lei 15.042, aprovada no ano passado. Essa é a nossa lei, né, que estabelece o mercado regulado de carbono, e ela tem fases de implementação. Essas fases estão estabelecidas no artigo 50, e a Secretaria precisa dar conta da primeira fase, né? E nessa primeira fase é basicamente estruturar os pilares, né, da regulamentação. Quais sejam? Primeiro, as definições de escopo, quais são os gases que a regulação vai utilizar, quais são os setores, como vão ser abordadas as fontes estacionárias e não estacionárias, como será abordada a questão de fonte, atividade e instalação para os diferentes setores, um olhar para os grupos industriais, de uma perspectiva de unidade de instalação ou de conglomerado. Essas definições são iniciais e urgentes. E, na sequência, virão os estudos de monitoramento, relato e verificação, né, junto com as análises de impacto regulatório, e uma formação do Registro Central das Emissões, para que daqui a um ano e pouco já os agentes possam iniciar a reportar, fazer os planos de monitoramento, todos aqueles que emitem acima de 10 mil toneladas. Além disso, a Secretaria precisa acreditar as metodologias que serão aceitas para as compensações, né? Então, os créditos da oferta voluntária, que serão offsets para o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E a lei estabelece, né, se não me engano, no parágrafo único do artigo 42, que esses créditos precisam ter
adicionalidade para se tornar uma CRVE, que é o ativo, né, do Certificado de Redução Verificada. Precisamos fazer uma ampla concertação, um engajamento, a comunicação. Então, vai ter um plano para estabelecer esse letramento, para que sabemos que tem muita ansiedade, né, em ambos os mercados voluntários e no regulado, então, para que todos estejam na mesma página. Publicamos já, Zé, na nossa página na internet, todo o cronograma de implementação, está lá um relatório grande, isso vai dar um norte. Depois a gente vai fazer, estou aqui com o José Pedro Neves, que é o secretário adjunto da Secretaria de Mercado de Carbono. A gente vai fazer um evento específico para divulgar esse plano e o nosso objetivo também de comunicação. E completar a governança, porque o sistema está submetido às diretrizes do SIM, que é o Comitê Interministerial da Mudança Climática, o órgão gestor faz a questão de implementação, e o Comitê Técnico Consultivo é aquele que traz setores não governamentais para discussão e para participar da elaboração da política. Então, nas próximas semanas, será publicado o decreto que estabelece esse Comitê Técnico Consultivo e a escolha dos membros dele, da parte não governamental, será a partir de editais públicos de seleção. Então, esses são os desafios. Agora você perguntou, né, esses são os próximos passos. Os desafios e barreiras, eles estão espelhando isso, né? Então, toda essa definição de escopo é desafiadora, essa comunicação, o melhor entendimento. Sabemos que tem muita confusão, isso é uma grande barreira de mercado, muita ansiedade. Às vezes parece que o Brasil é um mercado somente de vendedores, né? E como é que a gente vai encontrar a verdadeira demanda e promover a integridade desses programas e projetos que estão aqui. E aí eu vou dizer assim, acho que o principal fim de tudo isso, né, eu vou colocar de 3 maneiras. Os mercados regulados, eles são oportunidades econômicas e financeiras, sim, para além dos seus objetivos ambientais e climáticos. Então, tem que garantir esse benefício ambiental e climático e trazer novas rotas de desenvolvimento tecnológicas em setores, por exemplo, de floresta, agricultura sustentável, resíduos, energia limpa, etc. Mas também garantir que haja um benefício público desses projetos, né, um benefício social, e a redução de desigualdades. E aí, principalmente, olhando, né, para as comunidades tradicionais, os povos indígenas, que hoje se manifestaram aqui na frente, né, da COP30, exigindo o seu direito de participar desse movimento para que né, eles tenham, de fato, uma oportunidade de renda, de serem valorizados, seu papel na proteção, na conservação, regeneração da natureza, não só das florestas, mas olhando para todos os biomas do país. Legal, Cris, obrigado. Acho que você trouxe uma frase muito interessante, né? Que o Brasil parece que às vezes são só vendedores de crédito, né? Todo mundo está na ponta vendedora e, na verdade, a gente sabe que como o Brasil, para chegar nas NDC, são 60% de redução que o Brasil se comprometeu. Então, assim, vai ter que ter muito comprador de crédito aqui dentro para a gente chegar nessa meta. E depois eu falo da NDC, me fugiu isso. Mas o mercado de carbono é um dos instrumentos, não o único, né? E a nossa regulamentação vai ser alinhada com o Plano Clima, de olho nas NDCs. Legal. E acho que o outro ponto que você trouxe que é interessante importantíssimo, que é nesse mercado você precisa não esquecer de forma nenhuma da parte da inclusão e do desenvolvimento social, que sem isso você não vai conseguir chegar de fato numa justiça, né, desse mercado. Então, perfeito. Pedro, deixa eu passar um pouquinho para você. A Cris acho que já falou um pouco do que está acontecendo em termos da regulação do mercado aqui no Brasil, e um pouco das oportunidades no mercado. Como é que está o mercado internacional? Como é que isso vem avançando? O que está fazendo o mercado acelerar? O que está fazendo o mercado frear? E quais as perspectivas para o Brasil nesse contexto e evolução do mercado internacional? Maravilha. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer também a oportunidade aqui de poder discutir um pouco desses assuntos tão importantes com um grupo tão seleto aqui de panelistas. É um prazer. Então, falando de mercado internacional, né, acho que é sempre importante a gente começar trazendo clareza, né, de qual mercado que a gente está falando, né? Então, a gente tem basicamente 3 mercados: o mercado voluntário,
o mercado regulado, né, que são efetuados ali por governos de diferentes jurisdições, e você tem, né, o mercado do artigo 6. Se a gente for pensar o mercado internacional operacional de forma mais ampla, a gente tem o mercado voluntário como um mercado internacional, só que ele não tem ajustes correspondentes, que é o caso do artigo 6, e ele serve justamente para financiar diretamente as NDCs dos países, né? Então, tudo ali que foi feito em termos de reduções e remoções acaba ficando ali para o país onde aquele projeto foi estabelecido. No caso, né, dos mercados regulados, embora eles estejam muito relacionados a jurisdições específicas, a gente tem cada vez mais visto essa vontade dos países conectarem os seus mercados, porque o que a gente costuma falar dentro da IETA, né, que o santo graal aí né, dos nossos objetivos seria a gente atingir um preço global de carbono feito por mercados internacionais conectados e com alta integridade, né, e acho que isso seria a forma mais eficiente para a gente transicionar para uma economia de baixo carbono. E o artigo 6 ele ajuda muito nesse sentido, né? Ele ajuda muito na conexão entre os mercados, trazendo, né, os direcionamentos, quais são os requerimentos, mas também na própria transação de créditos, como que isso poderia se dar, né? E eu acho que o grande carro-chefe de toda essa história é a NDC. E é esse o paradigma que hoje a gente vive, né? Diferente da época do protocolo de Kyoto, que você só tinha alguns países ali com compromissos, hoje todos os países têm compromissos a serem atingidos e tem que buscar atingir. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais os mercados de carbono evoluindo do norte global para onde justamente eram os países que já tinham compromissos ali no âmbito do protocolo de Kyoto, para o sul global, porque são instrumentos extremamente eficientes para ajudar os países a atingir as suas NDCs. A dificuldade agora é justamente a gente pegar e conseguir fazer com que essa convergência entre esses diferentes instrumentos ela também se realize no âmbito entre países, né? Porque você tem também necessidades diferentes. Então, quando você vai para o sul global, você tem uma característica de emissões completamente diferentes do norte global. Então, a questão, por exemplo, da utilização de créditos dentro do ambiente regulado, como é a previsão que a gente tem no SBCE, é super importante. E a gente vê isso acontecendo no Brasil, mas também em outros países. A própria China já utiliza isso. A gente tem o Chile avançando também nesse sentido. E isso é fundamental que a gente estabeleça as bases para que a gente continue tendo acesso a mercados, porque o CBAM e outros mecanismos de ajuste de fronteira também vão começar a atuar. Então, quanto mais a gente tiver essas bases harmonizadas, menos a gente vai sofrer o impacto, né, desse tipo de instrumento, né? Então, falando em termos de desenvolvimento nos últimos anos, né, principalmente no último ano, né, o que a gente tem em termos de conexão entre mercados, né, de mercados regulados, a gente tem um ponto muito importante que foi a conexão do mercado do Reino Unido com o mercado da União Europeia e, mais recentemente, né, a própria anúncio, né, da coalizão aberta, né, para conectar mercados regulados, né? Então, criando esse fórum, e aí tem que parabenizar a secretária Cristina por todo o esforço que você desenvolveu ao longo do ano, porque é um espaço muito importante para essa troca de ideias, para que os países possam já começar a desenvolver os seus mecanismos de precificação de forma alinhada, né? Por outro lado, no âmbito do mercado voluntário, a gente tem a Coalition to Grow Carbon Markets, que também traz princípios de integridade, que também auxilia ali para que cada vez mais os atores privados consigam ter indicações claras para que eles possam efetuar esses investimentos de longo prazo, porque é isso que a gente precisa no final. E aí a questão do artigo 6, né, a gente vê tanto no 6.2 evoluindo, né, a gente vê as NDCs 3.0 aí cada vez mais considerando, né, a utilização de artigo 6. A gente são hoje 71 NDCs que foram submetidas, né? Dessas 71, 41 elas consideram a utilização de artigo 6. Na verdade, elas têm a intenção de utilizar o artigo 6 e 22 consideram. Então, você consegue ver que o artigo 6 passa a ser um grande instrumento aí para os países atingirem sua NDC. E a gente tem novos acordos, novos MOUs, né, que estão sendo fechados entre países. Já são 48 países com acordos dentro do âmbito do artigo 6.2. Mas, claro que o desafio desse processo é porque os países precisam de capacitação para entender, né, como que eles podem fazer os seus arranjos institucionais para se envolver com isso de forma robusta e com alta integridade, né, e conseguir rastrear aqui as unidades e o quanto que eles poderiam autorizar. Isso também parte de um diálogo com o país comprador, né? Então, como é que a gente consegue harmonizar o que a gente quer para o nosso país com o que o comprador eventualmente esteja interessado também em investir?
E esse é um processo que toma um certo tempo e acho que esse que é um ponto que a gente está vivendo, né? A gente está construindo isso. E o 6.4, né, eu acho que é um ponto também importante, porque ele tem avançado na sua operacionalização, a gente já tem 13 standards que já foram aprovados para direcionar as metodologias, são 16 procedimentos e uma metodologia aprovada. Então, a gente tem ano que vem um grande potencial de começar a ver os primeiros créditos sendo emitidos dentro do mecanismo. O problema que a gente enxerga hoje, que foi parte aí das discussões nos últimos meses, é um pouco em relação à governança do 6.4, né? Então, você tem aí situações em que os prazos para você submeter ali inputs, né, para o que está sendo discutido, eles são muito curtos, né? Isso pode acabar minando, né, a robustez e como esse mecanismo é visto no âmbito internacional. E, por outro lado, a gente tem uma discussão grande em relação à permanência, que pode, eventualmente, levar à inviabilidade de alguns projetos relacionados principalmente a soluções baseadas na natureza, o que não seria nem um pouco adequado, porque poderia minar também, né, o mercado desses tipos de créditos, tanto no 6.2 quanto no mercado voluntário. Acho que é o grande ponto dessa COP é a gente discutir, né, qual que é a linha, onde é que a gente bota essa linha entre integridade e escala, né, porque a gente pode botar, né, a integridade lá em cima e criar um mecanismo que ninguém vai utilizar porque é tão difícil de conseguir atingir, ele está tão próximo da perfeição que ele acaba não sendo factível na prática, né. Se a gente baixar muito, a gente também tem o oposto, que é o que a gente não quer, que é o mercado de baixa integridade. Então, como é que a gente consegue traçar essa linha de uma forma que esteja num limite adequado, com integridade, que a gente consiga ganhar escala para atingir o compromisso do Acordo de Paris? Legal, Pedro. Muito obrigado. Viu? Eu vou fazer a pergunta em inglês agora para o Eric. Eric, we heard a very deep, in-depth overview of the technical aspects of international markets, of national markets. And of course, there is a lot to advance, but we have advanced a lot. And countries, especially countries like Brazil, forest countries, we can't wait until all the regulations are ready. We need to start acting now. And there has been a lot of advancements in the jurisdictional programs in Brazil in particular, and part of that has been catalyzed by the signals of demands of those credits. And some of the most relevant demand signals came from LIFT Coalition that Emergent has been advancing with. So tell us a little bit more about how it's advancing and how are you seeing this connected to what we heard so far, and in terms of the continuity of that demand to push jurisdictional credits and jurisdictional programs ahead. Great, thank you so much, Pedro, and thanks everybody for being here. Again, my name is Eric Pitt, and I'm with Emergent and the LEAF Coalition. We were founded with a mission to create a market for jurisdictional REDD+ credits. For anybody that isn't familiar with jurisdictional REDD+, it involves working with governments to implement programs that end deforestation across a country or a subnational jurisdiction. So it's sort of an evolution of the REDD+ project-based methodologies to working with much larger landscapes. The reason we think it's so important to work with governments and not only private landowners or project developers, well, there's many reasons. One of them is that it really matches the scale of the solution with the scale of the problem. The problem is jurisdiction-wide, and so it attempts to tackle the problem at a jurisdictional level. But also governments can do things that other actors cannot do. They can implement policy change. They can put in place economic incentives. They can implement jurisdiction-wide stakeholder engagement programs to bring in the participation of indigenous peoples and local communities and make them not only part of the actions needed to solve the problem, but also to make them beneficiaries of the funds that flow into the region. And of course, governments are also uniquely positioned to implement enforcement against illegal logging or other activities that companies and landowners can't do on their own. Delivering on all of this involves a whole ecosystem. Delivering on all this, involves a whole ecosystem, a well-functioning ecosystem of many different types of providers.
And in this case, for jurisdictional RED, it involves donor governments, it involves other philanthropic contributions, it involves technical assistance providers and the capacity building in the local regions. It involves verification bodies. So making all of this work is a complex and lengthy process. So to your question about progress against all of that, the LEAF Coalition was created at COP26, and since that time, we've organized an advanced market commitment of $1 billion from both governments and corporates. There are 4 donor governments and over 30 companies in the LEAF Coalition today that have made this commitment together. And against that advanced market commitment, we've seen proposals from 28 different countries and subnational jurisdictions to create credits to be sold into this market. 300 million of that $1 billion has been committed in signed contracts. We call them ERPAs, signed contracts with jurisdictions, including Costa Rica, Ghana, Ecuador, and most critically our host, the Brazilian state of Pará. So we're delighted to be here in the state of Pará, where we have such important work going on. And there's great progress with other forest nations and other jurisdictions to move towards including other beneficiaries in that advanced market commitment, and to move those advanced commitments to contracts so that people really know that the money is coming. We do want to celebrate this progress. We think it's great what we've accomplished so far, but we're also very keenly aware of the need to move faster. As you mentioned, there's a long path towards the policies that are going to enable compliance markets to come together, towards the policies that are going to enable Article 6.2. And meanwhile, there's a real need on the ground. And so we're left with the voluntary market as being, one of the best options right now. The voluntary market is a tricky market to operate in, but there are corporate leaders that are making commitments and living up to those commitments. So that's where most of this buying interest is coming from today. But we're all very keenly aware of the need to move more quickly. Thank you, Eric. Pedro, deixa eu voltar para você. O Eric trouxe panorama fundamentalmente do lado do LEAF e das aquisições, dos compromissos que eles têm assinado. Mas a gente tem hoje, como a gente falou, uma necessidade de avançar rápido, e tem vários estados, particularmente do Brasil, mas ele citou alguns países também, como Costa Rica e Gana, que têm feito os investimentos expressivos em atender esses padrões altos de certificação, em criar créditos de alta integridade. Então é o caso do Pará, por exemplo, que os investimentos que estão sendo feitos para que ele possa atender os padrões de certificação são muito expressivos, né? Tanto pela dimensão do estado quanto pela rigorosidade desse padrão. Então, como é que a gente pode olhar para a demanda internacional, para além do LEAF, e ver o que está acontecendo com essa demanda em termos dos créditos jurisdicionais? O que está faltando para acelerar ainda mais essa demanda? Quais são as perspectivas que a gente tem para esses créditos jurisdicionais terem mais acesso a mercados? Então, dá um panorama para a gente geral do mercado de carbono voluntário e com esse zoom de mercados jurisdicionais. Bom, obrigado. Então, assim, acho que um ponto crucial é que, com todo o escrutínio que teve nos últimos anos em relação ao mercado voluntário, o mercado, né, teve que também lamber as suas próprias feridas, montou ali algumas iniciativas de integridade, como o ICVCM, VCMI, e hoje está muito mais bem posicionado, eu acho, em relação à questão da integridade de uma forma geral, né? Isso ajuda para que a gente consiga ter esse direcionamento para onde que o dinheiro tem que fluir, né? Claro que a gente, se olhar, né, para o contexto, a gente fala, tem 1 bilhão de créditos que não estão aposentados, mas esses créditos são antigos, não são necessariamente os créditos que os compradores hoje estão buscando. Então, os compradores estão cada vez mais cautelosos em relação a onde que eles vão botar o seu dinheiro, porque eles querem botar em algo que tenha robustez, que tenha alta qualidade, né? Então, agora, o processo para escalar, ele precisa
ser eficiente, porque é muito custoso fazer um processo de due diligence, né, em relação a cada projeto, ou entender o que se passa ali em cada jurisdição. Então, assim, de uma forma geral, a tendência, né, quando a gente fala de projetos de RED, né, é a gente se encaminhar para um lado jurisdicional, porque, como o Eric bem colocou, tem essa capacidade de monitorar certas questões que o projeto individual tem mais dificuldade, né? Então, quando a gente fala de um projeto de RED, né, por exemplo, questões como reversões, questões como leakage, questões como a própria permanência, né, é muito mais fácil se ela for efetuada numa escala macro do que numa escala individual. Mas existe uma complementariedade entre esses dois lados, né, que é justamente a capacidade que o projeto individual tem de avançar de forma rápida em um determinado contexto que eventualmente está precisando ali de uma solução rápida e também trazer impactos que sejam diretos para aquelas comunidades, né? O que a gente precisa agora é estabelecer justamente como é que a gente vai harmonizar isso tudo, né? Então, que a gente fala do alinhamento. A gente tem trabalhado bastante com o Estado do Pará, dentro do âmbito do projeto Alma Brasil, justamente auxiliando no outro lado dessa questão da evolução do programa jurisdicional, que é construir, né, um framework de alinhamento, né, que seja eficiente, que garanta a integridade e que não fale só da contabilidade, que fale também das salvaguardas, né, para questões sociais, mas que também fale sobre a questão da própria regularização fundiária, né, porque uma vez que você traz um projeto para dentro, né, do Programa Jurisdicional do Pará, você tem que ter a garantia de que, eventualmente, aquele projeto está regularizado na área que ele foi implementado e também está seguindo as mesmas salvaguardas que o Programa Jurisdicional, eventualmente, os mesmos princípios, né, embora as salvaguardas sejam diferentes, né, os princípios sejam os mesmos, né. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a harmonização com o âmbito federal, né? Que a gente pode resolver tudo lindo, maravilhoso no âmbito entre Pará e desenvolvedores de projeto, mas se a gente não falar com os outros estados na Amazônia, como é que eles estão fazendo isso e como é que o próprio governo federal também está interpretando isso, também não vai acontecer, né? Então, como é que a gente vai harmonizar essas regras, né, também no âmbito federal, para que a gente tenha, embora, né, talvez sistemas jurisdicionais diferentes, a gente tenha uma harmonização e que os compradores também possam identificar a robustez dessa harmonização, porque que ela foi feita dessa forma, né? E, por fim, eu acho que isso leva à questão da própria integração entre os mercados que eu vinha comentando na minha primeira intervenção. Então, como é que, eventualmente, um crédito jurisdicional ele vai ser considerado pelo SBCE, é o que a Cristina também mencionou, é avançar com essas questões dos princípios, né, que as metodologias credenciadas pelo SBCE vão considerar, e, eventualmente, o próprio artigo 6, porque se a gente for pensar a quantidade de créditos também que a gente vai gerar nesses programas jurisdicionais que estão sendo desenvolvidos, a demanda do SBCE ela vai ser relativamente pequena, né? Então a gente tem uma desproporção entre oferta e demanda nesse processo, né? E é claro, a gente tem um mercado voluntário, a gente trazendo essas bases, a gente vai fortalecer a demanda do mercado voluntário, mas eventualmente o artigo 6 também pode ser, né, um outro elemento ali importante justamente para direcionar para onde que a gente gostaria de ver o mercado avançando, né? À medida que você concede autorizações para algumas unidades, né, você eventualmente faz com que todo um setor comece a se mobilizar e se alinhar àqueles critérios, porque também gostaria de ter os seus créditos autorizados. Então, é mais ou menos por aí que a gente vê avançando. Legal, Eric. Acho que, Pedro, acho que é um ótimo panorama. Você, acho que o Eric falaram de um jeito diferente, duas coisas interessantes da abordagem jurisdicional, né? Você sobre o aspecto técnico, de você ter maior facilidade de olhar para alguns elementos que são chave no projeto de carbono, como vazamento, permanência, e o Eric trouxe sobre como esses programas jurisdicionais acabam conseguindo atuar sobre coisas que se atua em nível de política pública. Aí você tem o principal interessado, que é o próprio Estado, com a capacidade de fazer as intervenções necessárias no âmbito da sua jurisdição. Então são dois elementos que são chave. E aí, Eric, eu vou passar para você. Vou falar em português mesmo, só para facilitar, tá? E aí eu passo para você. Você trouxe um pouco do panorama mais geral. Agora, a gente tem conversado bastante com empresas internacionais, empresas nacionais, e eu sei que vocês também têm conversado. Como é que vocês veem, dado todos esses benefícios que a gente já falou aqui, ou dessas vantagens que teria no programas jurisdicionais, a demanda das empresas
e como é que elas têm abordado isso. Elas têm compreendido essas diferenças e elas têm, de fato, se interessado por fazer parte dos seus offsets ou contribuições voluntárias por meio dos créditos jurisdicionais? Thank you for the question. I think I got it all, but so we do see a very strong interest from corporates in jurisdictional REDD+. I think many companies are very interested in supporting forests and nature in a way that you can only do through the carbon markets in the REDD+ space. And many countries are aware many companies, the buyers, are aware of some of the challenges in the project space. Of course, they're also aware that there are many good projects, and there are many projects that deserve funding and have made a big impact. But I think much of the market that's interested in nature-based solutions sees jurisdictional solutions as the way forward. So to speak specifically, we did sign a $180 million deal with PARA last year, and we're very excited about that program. In the initial announcement, so I'm sharing things that are already in the public realm, there were corporate buyers including BCG, the consulting firm, Amazon, Bayer, Capgemini, H&M, and Walmart. There were other companies that were involved that didn't want to make their names public as well, and since then we've continued to see strong interest in credits from PARA. We also just this week signed an LOI, a letter of intent, with the state of Mato Grosso, and we have a lot of very strong interest in Mato Grosso from our coalition buyers. The interest is really across the board, but the strongest interest in both PARA and in Mato Grosso is from companies that have supply chains present in these regions. And of course, there's so many agricultural products that come from Brazil. And so many, and it's, there's such high agricultural output that almost every company in the food business, also in pharmaceuticals, in retail, they all have, and in fashion, they all have a presence, their supply chain in these regions. And so there's very strong interest for those as well. That interest, of course, goes beyond Brazil and other countries that produce agricultural commodities or that are important to companies in some way. They have employees there, or they have they sell there, or they have other types of suppliers. We're really excited that also just this week we signed a contract with Côte d'Ivoire, a super important producer of coffee and cocoa. And so many of the companies that source their coffee and cocoa there are interested in jurisdictional credits from Côte d'Ivoire. We're also excited to announce it's been a good week for the Leaf Coalition. Our first Asian buyer, Tencent, it's a large diversified technology company in China. It's our first Asian buyer in the coalition, and they're interested in jurisdictional credits as well. When we started with this process, there was no interest, there was no demand for jurisdictional REDD because it was a new idea. And now we have significant interest not only from the types of corporates that I've been talking about, but there are also global banks that are interested. There are the big commodities trading firms are interested. Airlines are interested in jurisdictional credits. So we have a really positive outlook on the forward for jurisdictional REDD+. And I think part of that is that there's been such strong participation and endorsement from the international community, from the NGO space organizations like the Nature Conservancy, like EDF, World Wildlife Fund, Conservation International. They've all supported the creating this jurisdictional framework, and are both lending their name to the support, but also contributing resources to the technical assistance and the capacity building that we were talking about before. In terms of further growth and the international market, I think it ties back to many of the things that the other panelists were talking about before. The compliance markets are really, really important for the future of this market.
I look at the voluntary market as like modeling good behavior for when the compliance markets really come to pass. But again, many companies are not going to participate in a market that is, it's expensive and it's difficult, and they don't have to. So it's really just the leaders that are participating, and that's great. And we're so thankful for the corporates that are willing to be leaders. But we really need, a framework where companies have to compensate for emissions, right? We want companies to eliminate their emissions, but they're never going to get to zero. And so there needs to be a mandatory framework for compensating emissions. And, if we waited until that was there, then when that regulation came, there wouldn't be any credits in the market. So we're so grateful for the governments and the companies that have made the commitments that they've made to create the demand so that all these jurisdictions that want to participate can be funded, so that there's money for them to implement, to set up these programs from the World Bank, from donor governments, and from the companies that are wanting to take a leadership position. Just a couple other things that I think can be really important in terms of stimulating more demand in the market, which is of course that's the critical piece here, is the buyers. There's what I would call the soft policy environment, organizations like SBTI that are really looked at by the international community as defining the framework for how companies can participate in voluntary markets. They have an open consultation now. I think that was already mentioned, but we hope that SBTI gets to a place where there's more acknowledgement of the good that can be done in the voluntary carbon markets in nature-based solutions. The other thing that's really going to drive demand is, frankly, supply. Sometimes people think about supply as being, on the other side of the equation from demand. But in this case, there's really not very much supply in the market yet. And so therefore, it's hard to get the attention of everybody. But there's a big education process that needs to happen. And as states like Pará, as their issuance comes to market, we're going to be talking about tens of millions of tons per year. Mato Grosso is going to have another significant impact on the market. That's going to make it worthwhile for the market, for buyers to pay attention and really understand what is the difference between projects and jurisdictional. Help me understand the importance of the credibility of these frameworks. And we think that will stimulate a lot more demand going forward as well. So we're really looking forward to that. Eric, muito bom, excelente fala. Acho que você trouxe vários elementos que são chave. O que você trouxe sobre os mercados voluntários avançando e também criando um pouco do case, né, um pouco da estrutura que pode ser aproveitada na hora das regulações. Acho que o Pedro, juntando com o que o Pedro trouxe, o que os compradores querem é que você consiga comparar e harmonizar os conceitos de um projeto, numa jurisdição, num país e, em última instância, no mercado global, que você esteja, de fato, trazendo recursos para contribuir com as metas de todos os países, né? Acho que esse é o último objetivo. Por mais que ainda existam desafios regulatórios no mundo inteiro, a gente vê que existe uma convergência tanto de metodologias, né? Então, o Pedro citou o caso do Projeto Alma, que está tentando avaliar como é que você faz o aninhamento não só técnico, mas o aninhamento também de salvaguardas dentro do estado do Pará. Então, essa convergência de metodologias, de entendimentos, de compreensões e de como você canaliza recursos, que é absolutamente o que a gente precisa para, de fato, garantir a demanda. E aí, nesse contexto, também trazendo algo que o Pedro falou, a interoperabilidade dos sistemas. E eu queria passar para você, Cris, que a gente teve um papel super importante na criação dessa coalizão, da outra coalizão, né? Não da coalizão LIF. Então, se puder falar um pouquinho da coalizão. Hoje é capa do Valor, inclusive. Isso, então, não ia fazer essa pergunta, mas como foi capa do Valor, eu tenho que fazer ela. Então, conta um pouquinho da coalizão e qual que é a importância dela e da interoperabilidade e das discussões em nível internacional sobre isso. Obrigada, Zé. Essa coalizão ela já se tornou uma das principais entregas, né, ações de implementação da COP30 em Belém. Então, quando divulgaram a agenda da cúpula dos líderes, tinha lá uma programação que baseada em 3 grandes blocos de conversa, de florestas, combustíveis de transição energética e o gap, né, em NDCs, como reduzir esse gap de NDCs.
E na parte de floresta, um destaque enorme para a TFFF, que é uma iniciativa, né, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que a Fazenda e MMA tem levado internacionalmente. E no final dessa agenda, tinham algumas declarações que vieram dos grupos da Agenda de Ação da Presidência da COP30 para endosso. E essas declarações eram cerca de 7 ou 8, uma delas era a declaração da Open Coalition for Compliance Carbon Markets, né, da coalizão para mercados regulados, que aqui o Pedro também já fez referência. Essa ideia ela surgiu, de verdade, a primeira vez que o ministro da Fazenda falou sobre ela foi na Semana do Clima de Nova York do ano passado. E aí, ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo a ideia, de forma que ela entrou na agenda de ação, a número 23 da COP30, com um grupo que não é composto por países. Tem membros lá, inclusive a IETA faz parte, a SVCM, VCMI, a ICAP, uma série de outros entidades, né, que estão trabalhando tanto com a harmonização de mercados de carbono, quanto com a questão de contabilidade de carbono especificamente. E do grupo foi se gestando, junto com diálogos internacionais, o que seria a ideia dessa coalizão. E aí, na Semana do Clima de Nova York desse ano, a gente fez a primeira reunião com os países. Né, e essa reunião trouxe aí alguns para discutir quais seriam os objetivos, a visão de longo prazo da coalizão. E a gente logo percebeu que falar em integração e interoperabilidade, os objetivos, gerava muita divergência. Né? São assuntos realmente sensíveis. Os países estão com diferentes graus de maturidade, de implementação dos seus mecanismos de regulação de mercado, seja por, além de variar, né, um mecanismo de precificação do carbono, seja por tributação, seja por estabelecimento do comércio de emissões. Então, a gente foi refinando a ideia, dialogando bilateralmente com alguns países, até que chegou a essa declaração que foi apresentada pela presidência na reunião aqui pelo presidente Lula no Summit. E a declaração ela teve o apoio inédito inicial, ao mesmo tempo, de China e de União Europeia. E isso tem um significado simbólico e concreto muito grande. Né? São as duas regiões, região país, que tem aí o seu ETS, o mercado de carbono, já há mais tempo, conhecido, cobrem cerca de 20% das emissões globais em termos absolutos. É algo muito grande, mas com metodologias muito diferentes. Né? E construir essa interoperabilidade entre elas, por exemplo, é algo que dá trabalho e não é fácil de avançar. E o Brasil, chegando nesse momento, depois de aprovada a lei, ainda tendo todo o desafio de implementar o nosso próprio mercado. E o que eu acho que é bem interessante foi bem esse papel geopolítico do Brasil. Eu digo que um pêndulo de negociação entre China e União Europeia, no momento que os Estados Unidos não participa da negociação climática e afirma que não viria à COP. Então, o Brasil assume aí já um papel bacana, né, na questão climática internacional, e a coalizão veio com uma ideia que fortalece o Acordo de Paris e incentiva a cooperação no mundo de fragmentação, porque ela é aberta. Então, na hora que todos os países foram convidados para conhecer a coalizão e endossar a declaração, a gente teve uma adesão muito rápida, apesar da ideia ainda não estar disseminada, e hoje já estamos contando 18, 19 países que participarão da primeira reunião amanhã, aqui, né, aqui na zona azul da COP30, com membros das delegações. E o que ela pretende? Estou falando já há bastante tempo, né? O que a gente conseguiu concordar? Qual que é a substância dessa coalizão? São 3 diálogos, trocas de experiências sobre temas que eu considero técnicos metodológicos, mas que, afinal, têm amplas consequências econômicas, políticas e sociais, né? Que são os sistemas de monitoramento, relato e verificação, né, nos diferentes países,
as metodologias utilizadas, as abordagens, os escopos, etc. A contabilidade de carbono, que acaba influenciando aí bastante o comércio, e os usos de offsets, né, das compensações, e quais são os critérios, metodologias e tipos de projetos e programas aceitáveis para offsets. E a gente sabe que no âmbito da UNFCCC, Pedro está acompanhando de perto, tem uma discussão bem grande relacionada a soluções baseadas na natureza, projetos de floresta, né? Então, eu acho que é um espaço muito interessante que tende a crescer e se fortalecer. Vamos ver como vai ficar a governança dele. Mas super positivo essa sinalização conjunta de cooperação, né, entre regiões e países tão importantes. E aqui entrou Canadá, entrou México, Chile, Ruanda, Zâmbia, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, UK, França. Então, assim, é bastante diversificado, representando ambos o norte e o sul global. Cris, excelente. Bom, parabéns e estamos torcendo. Acho que você trouxe que é curioso, né? Mas talvez um dos grandes ganhos seja colocar todo mundo na mesa para cooperar. A gente sabe que não existe meta climática, a gente conseguir combater as mudanças climáticas sem cooperação. Não é só um terminho, né? Um termo geopolítico de como se constrói soluções. A outra coisa que é muito desafiador, eu fiquei pensando na hora, bom, no mercado regulado, os setores que são relevantes politicamente em cada país são diferentes. Então, como é que depois você vai integrar todos esses setores que aqui podem não ser parte do sistema regulado e no outro lugar são? Então, assim, um desafio muito grande. A gente deseja a maior sorte, pode contar com a gente para tentar apoiar nessa coalizão que, sem dúvida, é crucial para a gente atingir nossos objetivos. Eu queria agora, mais para encerrar, passar para o Eric primeiro, depois o Pedro, depois a Cris, com um desejo para vocês para a COP30. Qual que é o desejo de vocês para a COP30? Quando a gente chegar no dia 21, o que você deseja que tenha acontecido? Vou fazer aqui a lâmpada mágica, sai o gênio, cada um tem um desejo. Well, I hope that everybody has a good time and nobody sweats too much. But I guess in terms of the negotiations piece, I know that there's a lot of discussion around Article 6 and the inclusion of nature-based and permanence. And we see very much the importance of the fungibility of credits, and that makes a lot of sense. But I think it's like sort of existential for nature-based solutions and for the preservation of forests, which is existential for achieving a Paris-aligned future. It's existential that nature be included in Article 6. I think it's going to be a huge issue if it's not, and I know that's being discussed right now. So my wish is that nature is included in Article 6.4 with the appropriate safeguards, with the appropriate structures in place to ensure that those credits are fungible with other types of engineered credits. So yeah, I'll leave it there. Pedro? Eu diria que é o mesmo desejo, mas enfim, a questão está muito na linha que o Eric falou. Eu acho que seria importante a gente ver uma decisão do CMA que indique para o Supervisory Body of the Mechanism, né? Então o órgão supervisor ali do artigo 6.4, a importância, conforme as decisões anteriores, de você considerar todos os tipos de atividades ali nesses sistemas que estão sendo construídos, né? Então alguns standards, da forma que eles foram eventualmente colocados, né, eles acabam dificultando muito, como a gente comentou aqui. Então, seria importante que o CMA trouxesse esse direcionamento e apontasse para que o órgão supervisor pudesse fazer ali os ajustes e garantir que também soluções baseadas na natureza tenham um espaço importante. Vale lembrar que a gente tem compromissos de curto prazo a serem atingidos, né? Se a gente não considerar soluções baseadas na natureza nesse processo, o custo para atingir esses compromissos de curto prazo e se colocar, né, em direção ali a atingir os compromissos do Acordo de Paris, eles vão ser muito elevados, e aí você não vai ter o apoio político, de fato, para que a gente consiga continuar buscando atingir o Acordo de Paris. Então,
é fundamental para viabilizar todo o processo. Obrigado, Pedro. Cris, o último desejo. O meu desejo misturado com o meu trabalho é fazer essa coalizão aberta de mercado regulado de carbono dar certo, né? E o meu desejo mais amplo é realmente que as ações da implementação, né, que esse é o grande mote dessa COP30, realmente traga redução de desigualdades sociais, né, a partir das oportunidades econômicas que elas geram, com, claro, um benefício ambiental e climático. Perfeito. E acho que com isso não podíamos encerrar melhor o painel. Então eu agradeço muito aos panelistas por estarem aqui conosco essa hora, e a todo mundo que assistiu e a todo mundo que assistir depois na gravação. Você não vai falar o seu desejo, não? Eu não, eu vou guardar para mim. Esse desejo só tinha 3, essa lâmpada eu deixei para vocês. Obrigado, gente.